Éramos pastores do ministério lá em Goiânia. Nós tivemos uma palavra que veio da parte de Deus e nós viemos para Portugal. Ao entrar na cidade do Porto, eu ouvi a voz do Senhor que falou no meu coração. E ele me disse: "A sua casa é aqui". Quero compartilhar com você que conosco também foi assim. Inclusive, nós tivemos essa direção de Deus de vir para o Porto ainda no Brasil. Nós achamos que o Senhor nos trouxe para Portugal para prosperar, para fazer dinheiro, para qualquer outra coisa, mas Ele nos trouxe para verdadeiramente ser pescador de almas, né? Mas há momentos em que Ele está trabalhando e principalmente quando nós saímos dessa zona de conforto, existe esse processo onde Ele se cala, mas ao mesmo tempo Ele se manifesta através de tudo. Ela disse: "Eu nunca aluguei na minha vida nenhum imóvel sem fiador. Eu não dormi à noite ouvindo uma voz que me dizia: aluga para esse casal, aluga para esse casal, aluga para esse casal". E isso foi tremendo e maravilhoso que Deus fez, porque ela alugou sem fiador. Você já viu aquela pessoa que te liga, você já conhece a pessoa pela voz? Por quê? Porque você está sempre falando com ela. Então, se você não fala com Jesus, se você não busca Jesus, você não vai ter intimidade com Deus. Hoje tenho a alegria de receber uma convidada muito especial para o nosso podcast de estreia, pastora Luciana Rodrigues. Luciana Rodrigues é pastora na Igreja Santuário do Cristo, aqui no Porto, empresária e esposa. Casada, vive no Porto há 8 anos. A sua história é a prova de que Deus não desperdiça nenhuma experiência das nossas vidas. Uma mulher que aprendeu a liderar na igreja e no mercado imobiliário, que conhece a pressão do ministério e também a pressão dos negócios. A sua vida é um testemunho de fé, de trabalho e de aprendizagem, sempre com Deus no centro de tudo. Luciana, seja muito bem-vinda ao podcast Conectado com Jesus Portugal. Há 8 anos, deixou o que conhecia e veio viver para o Porto. Isso não é apenas uma mudança de endereço, é uma decisão de vida. Seja bem-vinda, pastora Luciana. Obrigada, Vânia. Muito obrigada pelo convite. Agradeço a você, agradeço a Deus e estou muito feliz de estar aqui participando desse podcast, sendo o primeiro. Vamos inaugurar um novo tempo nas nossas vidas. Amém, eu creio. O que te levou a fazer essa mudança de país? Atravessar, largar tudo e vir para Portugal? Conta um pouco para nós sobre a sua experiência, né, de ter saído e ter largado uma estrutura e ter tentado uma vida em outro lugar, não é? Como nós todos imigrantes já sabemos que é difícil. Então, o que aconteceu foi que nós tínhamos uma vida aparentemente muito estruturada, muito tranquila, eu e meu marido, e nós vivíamos, já éramos pastores do ministério lá em Goiânia, no Brasil, e nós viemos para Portugal por causa de uma palavra. Nós tivemos uma palavra que veio da parte de Deus e que nos fez realmente largar o que nós chamamos de tudo, mas que na verdade o que que é tudo, né? Essa referência de tudo, eu acho que hoje eu tenho uma visão totalmente diferente de 8 anos atrás. Mas o fato é que nós largamos nosso país natal, a nossa cidade natal, para estar aqui, para chegar e vir para Portugal, por causa de uma palavra que veio da parte de Deus. E quando nós chegamos em Lisboa, e lá o meu coração não senti muita paz em Lisboa, mas ficamos um primeiro momento 7 dias em Lisboa, e a segunda cidade para a qual nós viemos foi o Porto. E quando nós entramos na cidade, nós alugamos um carro, colocamos as nossas malas, nossa vida se resumia em 2 malas cada um, dentro de um carro. Nós pegamos esse carro e chegamos no Porto. Ao entrar na cidade do Porto, eu ouvi a voz do Senhor que falou no meu coração. E ele me disse: "A sua casa é aqui". E isso bastou para que eu pudesse começar um novo projeto, um novo plano, debaixo dessa palavra, com a segurança dessa voz. O que te trouxe a Portugal e principalmente o Porto? Então, o Porto foi mesmo eu ouvi da parte de Deus que aqui era a minha casa. E o Porto é encantador, né? O Porto é uma cidade que eu já até ouvi essa frase, parece um clichê, mas diz que o Porto não é um lugar, é um sentimento.
Mas é verdade isso, o Porto ele te envolve, eu acho uma cidade eu sinto, assim, uma alegria de estar aqui, uma cidade agradável, gostosa, muito boa de se morar, tem de tudo um pouco, e eu acho que as pessoas são mais simpáticas, os portugueses do Porto, são pessoas mais amáveis, agradáveis, eu gosto muito. Engraçado você falando dessa experiência de quando você chegou no Porto, que você teve aquele sentimento, né, e que Deus falou para você: "É aqui seu lugar". Quero compartilhar com você que conosco também foi assim. Olha, Inclusive, nós tivemos essa direção de Deus de vir para o Porto ainda no Brasil. E ela foi se confirmando com várias pessoas que falavam: "Ah, eu morava no Porto". Deus usou várias maneiras de falar conosco que era o Porto, o lugar. E nós fomos para a Itália e nenhum momento nós sabíamos que o nosso lugar era aqui. E nunca fomos na internet perguntar nada sobre o Porto, nada. Tanto que quando nós chegamos aqui, nós nem sabíamos que aqui tinha praia. Que nós não tínhamos noção de onde nós estávamos descendo. Chegamos no aeroporto 3 horas da manhã com 12 malas, né, de mudança, e no outro dia a gente viu descemos aqui em Matozinhos e vimos e falei: "Nossa, o que que será que tem no final daquela rua?". E uma senhora disse para mim, falou: "O mar". E olha, era um sonho nosso de morar no mar, não é, porque eu sou de Goiânia e a gente tem ali o litoral tão longe. E eu comecei a rir sozinha no meio no meio da rua e pensei assim: "Meu Deus, olha a surpresa que Deus nos deu". Porque nós não tínhamos noção onde onde nós estávamos, nós tinha uma direção que a gente tinha que ir para o porto. E nós viemos, assim, sem nada, nenhuma informação, só viemos debaixo de uma direção. E eu te entendo quando você fala que chegou em Lisboa e depois quando chegou no Porto teve aquela sensação de que era aqui. é Isso verdade. é tão engraçado, porque Deus deixa muito claro, né. Não significa que vai ser fácil, teve os desafios, né, Luciana? Conta um pouco para nós sobre isso. Então, realmente é desafiador você sair do seu país, do conforto, da segurança, segurança tanto do próprio lugar, né, que a gente nasceu, eu morei a vida toda, e eu tinha uma fala muito imatura. E eu dizia: "Não, eu nasci aqui e vou morrer aqui". Eu não tinha passaporte, eu não tinha pretensão de sair do Brasil, de sair da minha cidade. Eu estava ali feliz com Deus e caminhando na minha caminhada, no meu processo, mas o Senhor, ele tem surpresas, né. O meu marido sempre teve um chamado para as nações, para sair, mas eu dizia para ele, na minha imaturidade, falta de sabedoria, eu dizia para ele: "Não, você me conheceu pastor aqui, então agora vamos sentar aqui, vamos ficar". Mas o Senhor, ele nos surpreende, e quando ele me chamou, ele falou meu coração e eu me rendi mesmo a essa voz que não tem como, né, quando ele fala, a voz do Espírito Santo, a voz doce, a voz suave, mas ao mesmo tempo potente, poderosa do Senhor, quando ele fala, não tem como resistir. E para nós foi uma surpresa, porque eu nunca imaginei que eu fosse vir para uma cidade tão agradável, tão bonita, tão completa, e de um povo que clama tanto, né, que eles clamam tanto por Jesus, o espírito deles clama, tem desejo pelo Espírito de Deus, eles só não sabem, mas tem. Então nós temos uma missão a fazer nessa nação. Nós não viemos, nós achamos que o Senhor nos trouxe para Portugal para prosperar, para fazer dinheiro, para qualquer outra coisa, mas Ele nos trouxe para verdadeiramente ser pescadores de almas, né? Pescadores de almas. Então, esse é o propósito de Deus. E pastora, o que que Portugal te ensinou que o Brasil ainda não tinha conseguido? Olha, Portugal me ensinou a depender exclusivamente do Senhor. Sem plano B. Sem plano, não tem plano. O plano, eu sempre fui sempre gostei muito de segurança. A segurança para mim sempre foi algo que pegou. E era forte, sempre falou muito forte. E no Brasil acaba que você tem essa segurança de que você sempre viveu ali, tem amigos, tem pais, tem família e tem tudo, vamos dizer assim, todos os aparatos. E quando nós saímos para uma nação nova, diferente, e como Deus disse para Abraão: "Abraão, sai da sua terra e da sua parentela". Esse é um chamado, e
Esse versículo é na minha vida, é o versículo que é a minha paraxá, é a palavra que Deus tem para mim no meu dia do meu nascimento, eu só não sabia. Então, quando eu saí daquela segurança, saí da minha terra e vim para cá, para Portugal, o que eu mais experimentei foi a dependência única e exclusivamente do Senhor, porque Ele foi dando passo a passo, e Ele não dá toda a caminhada, Ele vai se revelando aos poucos, e isso é maravilhoso, isso amadurece, isso faz a gente crescer e nos faz felizes de saber que Ele é conosco o tempo todo. Muito bem. E como é construir um ministério? Não é nem construir, porque você já veio construída de ministério, não é, já saiu do Brasil pastora. Mas como é dar continuidade no seu ministério em Portugal, que nós sabemos que existe uma diferença, não é, cultural, existe uma diferença do modo de ser do português, o brasileiro é muito pentecostal, por assim dizer, não é. Como tem sido esse desafio? Então, eu conheci o Senhor, né, Jesus me chamou, Ele se apresentou para mim, eu tinha 33 anos, e até hoje na minha caminhada eu tive 2 pastores, 2 homens de Deus que são 2 vozes que sempre falaram na minha vida, né, além do meu marido, que também é pastor, mas eu tive meu pastor no Brasil, o pastor Antônio Carlos Junqueira, lá em Goiânia, que eu devo, né, uma honra enorme, porque foi um homem que me ensinou a sentar, a engatinhar e a andar. E esse pastor, ele falava muito do mundo espiritual mesmo, é sempre que nós sabemos que o mundo espiritual ele é real, ele é muito vivo e muito intenso, ele é o primeiro comando, né, vem do mundo espiritual. E então nós aprendemos muito a caminhar nessa visão muito espiritual. Quando eu chego aqui, eu tenho, né, também o meu pastor, meu segundo pastor que eu tive até hoje, eu espero continuar assim, porque eu tenho um amor muito grande pelo meu pastor, é um homem de Deus, pastor Adeildo Silva, e ele é um homem que ele nos ensina a caminhar em princípios, caminhar baseado em princípios. Então foi muito bom para mim isso, porque eu vim de uma escola totalmente espiritual e chego aqui, entro numa escola onde começa a colocar em prática princípios, coisas que nós vamos estabelecendo e vivendo na prática. Então, uma coisa completou a outra e isso tem sido muito edificante para mim. Eu falo nós, eu e meu marido, nós temos crescido muito, temos caminhado e crescendo a cada dia, andando por lugares mais altos eu posso dizer a cada semana, de tanto eu creio que o Senhor tem dado velocidade. O reino de Deus, a manifestação do reino de Deus e dos filhos está num momento altamente veloz e de muita consolidação, muita solidez nesse mundo, eu acredito nisso. A gente já sabe que Deus é especialista para nos chamar para fora da zona de conforto. E como é, eu sei que isso é difícil, porque acontece muito comigo, mas como é para si, pastora, eh, esse ide, né, fora da zona de conforto, fora do seu país, como tem sido isso mentalmente, como você tem, administrado isso há 8 anos em Portugal, como isso tem impactado a sua vida ou impactado a vida de outras pessoas, né, positivamente, aconselhando, porque nós sabemos que não é fácil a imigração. A imigração ela é muito difícil e eu vejo que muitas pessoas, quando migra acaba tendo uma intimidade maior com Deus, né, porque a necessidade de estar mais próximo, de ter respostas, não é, que a gente precisa quando a gente está muito fora, né, da nossa zona de conforto, a gente demanda de respostas, de Deus. E me diz como foi isso para você? Sair dessa zona de conforto, sair da lá de Goiânia, naquele calor, vir para o Porto, que é friozinho, e como que você lida com isso no dia a dia? Verdade, isso realmente é um desafio, e eu vejo você tocou num ponto que é o clima, se a gente levar para o lado espiritual, é bem isso que acontece, Goiânia é muito quente, o povo muito caloroso, o povo brasileiro, mas nós estávamos dentro da
caixinha da igreja mesmo, da igreja como prédio, como edifício. E acaba que esse calor que envolve a igreja e que nos envolve, nós nos acostumamos com esse ambiente, com essa situação e é fácil. Vai se tornando fácil, vai se tornando normal, comum, corriqueiro do dia a dia. Quando o Senhor nos leva para um outro lugar e nós chegamos no Porto, que é uma cidade mais fria, o clima é mais frio, aqui é muito chuvoso, aqui é mais nublado, o Porto é o Porto, né? Se você vai para o norte, para Lisboa, já é um pouco mais quente, um pouco mais aberto, mais sol. Aqui não, aqui o clima é mais fechado, o clima mais nublado, mais cinzento, mais chuvoso, mais ventoso. Isso é um desafio. E eu creio que o Senhor faz isso, mas quando Ele nos tira da caixa, do calor, da segurança e nos leva para um outro momento, Ele também trabalha, Ele trata conosco no íntimo do nosso ser, do nosso espírito e nos chama para mais perto, nos chama para uma busca mais intensa, um mover, o movimento começa a ser diferente. E isso é um desafio, mas é prazeroso. E eu vejo, assim como o Senhor nos move para atrair pessoas, porque as pessoas estão, às vezes, mais cinzentas, mais frias, mais assim encolhidas por causa do frio, da chuva, e nós chegamos com esse calor, não é, do brasileiro, esse calor do Espírito Santo, esse fogo, para poder verdadeiramente mudar, a levar, chegar com mudança, chegar com esse calor para envolver e abraçar essas pessoas. Então é um desafio, mas é um desafio prazeroso e gostoso e recompensador, porque é muito gostoso, muito agradável ver Jesus chegando e entrando na vida das pessoas. Isso é maravilhoso. E isso é a minha próxima pergunta, como Jesus entrou na sua vida? Olha, Jesus chegou chegando na minha vida. Chegou. Eu sou muito intensa, sempre, né? Minha personalidade, Jesus me fez muito intensa. E eu falo que ele chegou com intensidade na minha vida. Não chegou assim devagarinho, chegou chegando. Foi muito bom. E ele usou uma pessoa, um amigo, e me convidou porque eu era verdadeiramente eu estava perdida. As pessoas perguntavam de onde eu tinha vindo. "Você veio de onde?" Eu falei: "Olha, eu estava nas trevas, eu vim das trevas verdadeiramente". É até forte, chocante isso, mas eu falo: "Eu vim do inferno", porque ele trouxe, né, ele nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz e era nesse lugar que eu estava. E Deus usou um amigo, ele me convidou e na verdade eu sempre tive uma busca muito intensa, eu queria Deus. Eu tentava achar Deus de todo jeito e o que eu tinha, as pessoas tinham me apresentado, minha família era católica, então eu buscava, mas não encontrava. E um dia um amigo me convidou para um culto, mas ele me convidou tão displicentemente, ele me deu a morada, o endereço e só que nem ele achou que eu ia. E ele me convidou, assim, foi uns 5 dias antes. Quando chegou esse dia, eu apareci lá. Quando eu encontrei com ele na porta, ele: "Ué, você veio?" Eu falei: "Não era para vir? Você me convidou?" E ele falou: "Ah, assustei, achei que você não viria". E nesse primeiro dia, o Senhor já entrou e já começou a trabalhar na minha vida, eu já permiti, né, eu tive esse no primeiro momento eu tive um encontro verdadeiramente com o Senhor, porque já era um desejo no meu espírito clamava pelo Senhor, só que eu não sabia. E quando alguém me apresentou, ele chegou com muita força e entrou muito forte no meu coração e isso foi, irresistível, foi muito bom. E você já era casada na altura ou não? Depois que você conheceu seu marido, como foi? Conta pra nós essa jornada. Não, eu era solteira, né, eu era do mundo, vivia nas baladas, em bar, em boate, discoteca, essas coisas. E pronto, conheci o Senhor e eu fiquei separada. Quando logo que eu conheci o Senhor, eu disse, né, eu fiz um propósito com ele, disse: "Não, ninguém mais encosta a mão em mim, eu não vou ser mais tocada", porque eu entendi que o meu corpo, que eu era templo do Espírito de Deus. E eu fiz esse compromisso com o Senhor, eu falei: "Senhor, agora eu só quero meu marido".
E eu fiquei 6 anos, só eu e Deus, e foi um momento mais precioso na minha vida. Eu falo que o que eu as minhas conversas com o Senhor, a minha busca, a minha intimidade, o meu relacionamento com o Senhor foi tão forte, tão profundo, que me sustenta. Eu comi tanto dele, comi tanto, e que até hoje eu estou abastecida. Até hoje eu sinto essa segurança, Intimidade, essa né. intimidade por causa desses 6 anos sozinha, separada mesmo para o Senhor. E depois disso ele me trouxe, né, o José, que é o meu marido. Então ele me entregou, ele era do louvor na igreja e eu estava no altar. E é muito engraçado, e eu fiquei sabendo, meu marido ele é caladinho, ele é muito diferente de mim, mais quieto. E ele me revelou muitos anos depois. Hoje nós temos 12 anos, vamos fazer 12 anos de casado. Ele disse que a primeira vez, quando ele me viu, ele chegou na igreja, a primeira vez eu estava no altar ministrando a palavra. E quando ele me viu, ele apontou o dedo para mim e disse: "Eu vou casar com essa mulher". Só que ele demorou a me falar isso, então, mas ele já sabia. Eu não sabia, né, o Senhor sabia e já ministrou aquela hora. E então nós nos conhecemos, caminhamos juntos na igreja durante alguns anos e depois nos casamos, né, agora em novembro fazemos 12 anos de casado esse ano. Muito bem. Luciana, pastora, muita gente conhece a pastora, conhece a empresária que você é, a líder que você é, mas quem é a mulher que Deus formou através do processo que ninguém viu? Pergunta difícil. Ah, essa mulher é uma mulher que ia na força do braço, né, eu fui criada e treinada para dar conta, para vencer, eu fui criada para ir para frente, para conseguir, para conquistar as coisas na força do braço. E quando eu encontrei Jesus, ele me foi um encontro forte, assim, um encontro brutal. Eu falo, assim, essa palavra até agressiva, mas porque eu era muito forte, sempre fui muito forte na força do meu braço. E ele teve que e realmente foi um encontro que quebrou. Foi assim como o ferro afia ferro, não é? Ele é a pedra angular. Então ele chegou comigo com força e foi muito bom, porque me quebrou na largada, assim, de cara me quebrou. E tive que passar por esse processo de reconstrução. E estou até hoje, né, nós estamos sendo reconstruídos, remodelados, moldados à imagem e semelhança do Senhor, até a volta dele. Mas, então essa força do meu braço, está sendo trocada por essa confiança, por essa força do Senhor, então vai trazendo para nós hoje, eu me sinto mais até as pessoas, eu vejo que eu sou tão contrária, eu ando tanto na contramão do mundo, eu sempre falei isso. Eu me achava, e quando eu era desde nova, eu era um pouco rebelde, era. Então, porque eu queria ir contrário, eu era do contra. Mas hoje hoje eu sou feliz de ser da do contra, eu sou contrária ao mundo, aos padrões, ao que é estabelecido pela sociedade, eu nunca me amoldei muito a esse padrão. E com isso eu sou feliz. E como eu sou do contra, as pessoas ficam o tempo todo querendo rejuvenescer, não aceitam, são contrárias à velhice, a esses padrões. Então, principalmente a mulher brasileira, eu vejo que Deus foi tão bom comigo que ele me tirou desse molde perfeccionista e dessa juventude extrema, essa busca por uma juventude a qualquer preço. O Brasil, eu acredito que anda muito nessa linha. Ele nos trouxe para Portugal e eu acredito que aqui as mulheres são diferentes. E eu sou muito feliz com os anos vão se passando e a maturidade, eu sou muito feliz de estar amadurecendo, porque o envelhecimento É isso. esse envelhecimento eu não vejo como ruim, eu vejo como maturidade, essa maturidade faz muito bem para nós. A gente fica muito melhor, mais segura, mais posicionada, com mais certeza da direção correta aí.
Temos outros objetivos, não é? Eu acho que eu te entendo bem, porque eu também sou de Goiânia. Então a gente foi criada nesse ambiente, né, muito disputado, as mulheres têm que estar sempre muito bonita, muito bem cuidada. E quando nós encontramos Jesus, nós entendemos que não é isso que faz a diferença, que a beleza ela vem de dentro para fora, né, é a beleza do Espírito Santo. E eu te entendo, e sei que aqui em Portugal eu também senti isso, sabe. A gente não precisa estar todo o tempo provando que a gente tem que estar bonita, que a gente tem que estar arrumada. As pessoas a mulher não tem tanta essa cobrança, e isso é muito libertador para nós, né. Pastor, agora eu vou te fazer uma pergunta. Eh, Você já viveu um período de silêncio de Deus, que você orava, orava e nada acontecia? Com certeza. Na verdade, é assim, a minha caminhada com o Senhor, não foram muitas vezes que eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi poucas vezes que eu tive, assim, aquela pouquíssimas vezes eu ouvi a voz audível mesmo do Senhor, dele falar ao meu ouvido e me dar uma direção. Mas há momentos em que ele está trabalhando e principalmente quando nós saímos dessa zona de conforto, eh, existe esse processo onde ele se cala, mas ao mesmo tempo ele se manifesta através de tudo. Porque eu sou uma pessoa que eu olho para as flores, eu vejo Jesus, eu olho para as plantas, eu acho incrível e maravilhoso quantos tons de verde tem, mesmo verde, uma folhagem. No mesmo arbusto de planta, de folhas, tem vários tons de verde, então isso fala comigo. Então eu me apego nessas pequenas coisas, mesmo num silêncio, vamos dizer, de não de ter um momento onde eu não escutei a voz de Deus audível, mas eu vi Jesus manifesto nas coisas, nas pessoas, e isso vai acalmando e vai dando o alívio necessário que a gente precisa para caminhar todos os dias, porque a gente preza tanto isso de saber se estamos indo na direção certa, se eu virei um pouco antes ou se eu estou atrasada na minha curva. Então, essa é uma batalha diária nossa, de saber se estamos verdadeiramente no caminho que o Senhor tem para nós. Mas eu tenho buscado cada vez mais estar mais sensível a ver e a sentir as coisas, e eu creio que o Senhor vai devagarinho se manifestando. Nos ensinando também, não Amém. é? Eh, eu levei muito tempo para lidar com os não de Deus. Porque na verdade nós somos filhos mimados, não é? E como você lida com os nãos de Deus na sua vida? Nesse tempo, quando viemos para Portugal, Eh, foram muito mais nãos do que sim, muito mesmo. Porque nós chegamos principalmente na área profissional, né, e financeira, vamos dizer assim, porque é uma área importante, porque nós saímos do nosso país com uma certa estabilidade. E chegamos numa nova nação e a instabilidade financeira a novidade, o novo, mexe muito conosco. E o que que acontece? Nós batemos as portas, né, nas portas e as portas não são abertas, porque nós chegamos, ninguém nos conhece, nós não temos um gerente do banco, nós não temos limite de cartão de crédito, nós não temos o nome, né, e em Goiânia, principalmente, tem muito isso. Você tem um nome, um sobrenome forte, poderoso, e isso acaba te abrindo portas e te dando um lugar. E nós chegamos em Portugal e esquece, eu sou só a Luciana e filha do Senhor. Claro que Ele faz todas as coisas, mas os nãos, né, nas portas que nós batemos são muitos. Mas isso acaba que o Senhor ele nos supre dessa segurança, porque todas as vezes eu me lembrava que ele dizia, falava: "Vai, sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra". Então essa palavra me sustentou, essa palavra tem me sustentado ao longo desses anos. E foram muitos anos de não, mas quando nós vamos indo porque na verdade o não é para trancar, não é para fechar, não é para excluir, não é uma negativa, o não é uma proteção. O não acaba sendo um sim, se nós olharmos a fundo ele parece
Aparentemente é não, mas quando nós olhamos mais profundo, ele é um sim. E o não ele protege, ele nos livra de abismos, ele nos guarda, ele nos livra de atrasar. Ele nos projeta o não, ele nos projeta para uma linha lá na frente. Então é surpreendente o não. Hoje já não sofro mais, eu sofria muito com os nãos, chorava, ficava depressiva, assim, 2, 3 dias, emburradinha, sabe, assim, quando você fica emburrada, não quer conversar, não quer falar, "Não fala comigo, tô de mal". Hoje eu entendo que o não, ele mais nos protege do que nos poda, né, que eu achava que isso estava me podando, que isso estava me atrasando, que isso estava me prejudicando. Hoje eu entendo que não, que o não de Deus também me protege de coisas que eu não conheço, de momentos que às vezes eu não estou preparada para aquilo, né, porque também a benção fora de hora, ela não é uma benção, ela é uma maldição. É como você comprar um carro sem saber dirigir, você não vai poder usufruí-lo. Você não tem como andar no carro. Então, muitas vezes Deus falava para mim: "Filha, calma, na hora certa, as portas certas irão se abrir. O meu não é para te proteger e para te ensinar a lidar com as derrotas, a lidar com os fracassos, a não vincular a nossa aliança a nada". Porque às vezes a gente tem essa intenção do nosso coração, que nós somos humanos e, né, queremos servir a Deus naquela condição de que tudo corra bem. Verdade. E o dia que corre mal, a gente isso não é Deus, né. E eu aprendi que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão de Deus. Então hoje eu sei que o diabo não tem o poder, não é, de tocar na minha vida, e tudo que deu errado foi que Deus naquele momento decidiu que não era a hora certa para mim, não era o momento certo e eu amém, agradeço, levanto a cabeça, boto o meu melhor sorriso e vou cheia de amor, cheia de fé, cheia de intimidade. Esses dias eu tive um acidente com o meu carro e fiquei muito triste. Fiquei assim, fiquei triste, né, tive um probleminha de saúde, fui parar no hospital e depois Deus falou para mim: "Filha, nenhum não, todo não que vem é da minha permissão. Levanta a cabeça". E eu levantei a cabeça no mesmo dia e falei: "Hoje era um dia que eu queria gravar podcast". Que eu queria contar para as pessoas como é ser resiliente no dia do não, Glória a Deus, é né, isso. porque A gente tem uma frase que diz assim: "Se deu errado, é porque deu certo". Isso é uma porta fechada, às vezes não, ela nos eu vejo sempre como um livramento, e também Deus fala: "Não, não é essa ainda". Eu tenho até já que nós 2 somos do ramo imobiliário é, também, né, nós somos mulheres de Deus, mas o Senhor nos deu essa bênção de multiplicar. sim, E então o que que acontece? Nós por 6 anos por 5 anos nós batemos em portas para comprar, porque nós tínhamos a intenção, eu e o meu marido, de comprar um imóvel, comprar um terreno, comprar algo, adquirir mesmo, um imóvel que fosse nosso. E nós, por 5 anos, não conseguimos. Quando chegou no sexto ano, o meu pastor fala muito isso, meu pastor Adeildo Silva, ele diz assim: Deus paga o tempo da espera. Ele não fica a dever nada para ninguém. E no sexto ano, Deus nos deu a condição de comprar um terreno com 5 casas. Esse terreno é assim, foi muito interessante, porque o Senhor preparou, esse terreno estava parado por muitos anos, muitos mesmo, e ele estava guardado. Guardado, eu tenho certeza que esse terreno estava guardado para nós. E na hora certa, para você ver, nós esperamos 5 anos. Quando chegou no sexto ano, nós conseguimos comprar esse terreno, ele tinha exatamente 5 casas. Ou seja, eu pensei, uma casa para cada ano, e uma delas, muito grande, nós dividimos em 2, então ficaram dessas 5 casas, nós fizemos 6 no sexto ano nosso de Portugal. Então, a nossa vida é feita de ciclos, e quando nós aprendemos a esperar, a compreender o não de Deus e dizer: "Sim, Senhor", o não é uma oportunidade para eu dizer: "Amém, sim, Senhor".
é um tratamento de Deus e é algo que nos projeta para um futuro muito melhor, muito além do que nós estamos planejando. Então, eu quis contar isso porque as pessoas, às vezes, se baseiam muito, né, no mundo natural e querem respostas concretas. Então, por isso eu estou falando de algo bem concreto. Então, esse tempo de espera foi muito bom. O que ninguém te conta sobre ser pastora, como é esse ministério? Eu sei que é um ministério exigente, não é um ministério fácil. É um ministério que nós lidamos com muitas pessoas de diferentes etnias, diferentes, culturas. Eu sei que isso exige também muito preparo espiritual, muito estudo, né, a gente tem que estar sempre estudando a palavra de Deus para levar uma palavra. Como é? O que que está por trás disso que ninguém imagina? Ser pastora significa estar mesmo prostrada diante do Senhor, estar pronta para ouvi-lo, né, e nessa busca, realmente nessa busca, é uma busca, eh, no no recanto do nosso quarto, é uma busca no secreto, para que nós possamos ir e nos apresentar, porque o pastorado não é feito de microfone na mão, de púlpito, de altar, porque o altar é dele e tudo é para ele. Então, nós nos colocamos nessa posição de estar verdadeiramente prostradas, e é uma busca dentro do quarto, é uma busca no silencioso e no secreto, para que o Senhor possa fluir através da nossa vida, né. Nós somos chamados para manifestar o reino de Deus, para manifestar Jesus. E isso é um privilégio, é uma honra, mas também é uma renúncia, é uma busca secreta, é isso, Muito bem, é mesmo, uma busca constante. constante. Qual foi a ma a maior dor que você carrega em silêncio? E mesmo com essa dor, você continua a servir, liderar e cuidar das pessoas. Vamos lá. Eh, não é bem uma dor, eu não posso dizer que é uma dor, mas é uma busca, né, uma busca, uma espera, porque eu tenho uma palavra de que o Senhor me daria filhos. E na verdade eu até hoje eu vou fazer esse ano 12 anos de casada e ainda não tenho filhos. Eu digo ainda porque na verdade, eu por mim mesma, eu já tinha entregue. Confesso, vou confessar que ao vivo não confessei nem para ninguém, hein. Olha o que que você extraiu de mim, Vânia. Eh, eu já tinha realmente, assim, eu já estava nesse processo de totalmente desistência, porque, a gente sabe que a idade chega e a idade acaba que é um limitador. Para Deus não, mas para nós é. E então eu achei que já não seria mais possível. Mas agora, esse mês, no início desse mês, eu recebi uma palavra profética mais uma vez. Só que essa vez foi muito forte. Vieram 2 homens de Deus do Brasil, 2 profetas, e passaram dias conosco. E eu recebi novamente uma profecia que veio da parte do Senhor. Eu tenho certeza que veio da parte de Deus. Então isso me reavivou. Na verdade, eu não posso dizer que é uma dor, porque eu sempre confiei muito no Senhor e sempre aceitei tudo que veio da parte dele. Mas a gente que é mulher, no fundo, lá no fundo, a gente carrega esse desejo de ser mãe. E é claro que eu, para mim mesma, eu confesso que eu já tinha desistido, mas eu queria muito, muito mais do que para mim, eu queria para o meu marido. Né, porque a gente se doa por completo e a gente é um só, então esse desejo é muito mais o meu desejo é muito mais por ele do que por mim mesma, mas é claro que existe um desejo dentro do meu coração. Mas sempre esperei tranquila, quietinha, esperando o Senhor, e sempre disse, né: "Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor me dá, se não for o projeto do Senhor para mim, amém também". Então, eu sempre nessa espera, né. E os anos vão se passando, mas nós esperamos na certeza, na segurança no Senhor. Mas eu confesso que
Para mim foi uma surpresa e eu voltei agora a uma espera no Senhor, mas uma espera, eu vou te dizer que diferente. Eu estou sendo surpreendida. É como se eu já estivesse nessa espera. Você é mãe, você deve saber bem como que é isso. Quando você já está à espera do bebê, eu não sei o que que é isso, mas eu tenho uma leve sensação de que eu estou sentindo essa mesma sensação, que eu já estou à espera de um bebê que vem a caminho. Porque você agora está gerando o seu milagre, Amém. né. Porque quando a gente está, grávida, a gente está ali gerando um feto. Às Sim, vezes, até antes da gente saber que a gente está grávida, a gente sente que a gente tem algo diferente na gente. Então eu acho que essa profecia mexeu mais fundo com você e agora você está gerando o seu milagre. amém. Porque eu entendo que muitas vezes Deus quer que a gente creia com as nossas entranhas, não é? Que é sobre aquela fé que gera, aquela fé que a gente tem certeza de que vai dar certo, que é uma promessa, porque não é da gente, não é? Eu aprendi que, eh, eu não consigo. Então, não adianta eu me debater com a força do meu braço. Se é uma promessa de Deus, eu sei que ela vai se cumprir. E eu vou gerando aquilo dentro de mim. Todos os meus sonhos, as coisas que eu quis. Muitas pessoas falavam: não, isso nunca vai acontecer, isso não é para nós, isso não é. Não, mas eu sei, Deus me prometeu. Então é o meu milagre, eu espero nele. Né? E as coisas. eh, eu passei por vários anos com problema no coração, que eu tinha alguns episódios, né, ficava doente, desmaiava, tinha AIT, AVC, e Deus sempre falava: "Eu vou, na hora certa, cuidar, né, de você para isso ser um ciclo que se fechasse". E apareceu a oportunidade, encontrei um médico aqui para fazer essa cirurgia, e no dia que eu saí do centro cirúrgico, eu cheguei na UTI, o número da UTI era 7. Hum, E quando eu saí da UTI, Deus falou para mim assim: "Filha, eu estou com você, olha para o número do quarto". glória a Deus. Número 7. Então eu sabia que aquele ciclo, não é, de tanta espera, e eu tinha certeza que Deus ia, não é, viabilizar tudo no momento certo, na hora certa, para que aquela doença me largasse e eu pudesse ter mais qualidade de vida. E eu gerei isso durante 10 anos dentro de mim, com muita fé, com muita, certeza de que algo ia acontecer, e para esse às vezes o Rodrigo falava: "Eu não te vejo procurando ninguém para fechar isso, né, eu não vejo você indo atrás de ninguém para resolver isso", e ele ficava muito chateado, porque eu desmaiava, a gente viajava, às vezes estava de férias, aí saía na ambulância, o coitado já não aguentava mais, né, eu estava com medo de daqui a pouco ele morrer antes de mim, né, Nossa, pelo estresse que era gerado. E eu falava assim: "Amor, na hora certa, Deus vai encaminhar tudo". Eu não vou sair por aí desesperadamente procurando médicos, entendeu? Batendo em portas que eu não conheço. É uma cirurgia no coração, eu não quero me colocar nessa situação. Eu vou crer que na hora certa as coisas vão acontecer. E foi o que aconteceu. Eu lembro que a gente estava à espera do seguro dar uma resposta, né. O médico disse: "Olha, vai ser muito difícil, às vezes, o seguro querer cobrir essa cirurgia, porque já era uma coisa pré-existente antes, e é uma cirurgia de quase 20.000 euros". E o Rodrigo: "Não, nós vamos juntar dinheiro e vamos fazer a cirurgia". Eu falei: "Amor, fica calmo, se for de Deus, o seguro vai cobrir". Sonhei à noite que a mulher tinha ligado para marcar a cirurgia, era numa sexta-feira. E quando foi na segunda-feira, ela me ligou, que eu estava sempre ligando no hospital e ela não me retornava, porque ela não tinha resposta. E quando foi na segunda-feira de manhã, ela ligou e eu já vi que era o hospital e eu atendi, já falei assim: Já ligou para falar que vai marcar minha cirurgia". Ela falou: "Como que você sabe?". A resposta de Deus veio na hora que certa, benção. no dia certo, No e tempo dele. no tempo dele. E assim eu vejo que o seu milagre está sendo gerado. Amém. Eu creio. Em breve vamos comemorar. Sim, verdade. É possível liderar, ser empresária e manter a fé ali todo no alto? É possível pelo um simples motivo, eu não acredito, assim, às vezes muito se fala: "Ah, na área financeira, na área espiritual, na área secular, na vida espiritual, vida secular". Eu não acredito nisso. Eu acredito que nós somos pessoas íntegras,
integrais, inteiras. Então não existe isso, não tem separação. Eu, da mesma forma que eu estou aqui sentada com você, nós estamos numa conversa aqui, num bate-papo, em algo precioso. É da mesma forma que eu, por inteiro, estou no púlpito, quando estou com o microfone, com a Bíblia na mão, da mesma forma que eu vou ao supermercado, que eu vou na padaria, é tudo inteiro. Eu vivo uma vida inteira e então eu não tenho essa coisa de ficar dividida, não. Eu sou cristã, eu sou de Cristo, eu manifesto Jesus, então eu faço isso no caixa do supermercado. Eu gosto muito de falar o nome de Jesus, eu sou apaixonada por Jesus e o nome dele faço questão de falar por onde eu passo. Então não tem essa frase: "Deus te abençoe, Deus te abençoe". Eu gosto de falar: "Jesus te abençoe". E eu falo isso por onde eu passo. Se eu sento num restaurante, quando eu vou levantar, eu agradeço o garçom, a pessoa que me atendeu, que me serviu, eu falo que Jesus te abençoe, prospere seu dia, bom descanso, que o Senhor possa te recompensar. Eu sempre gosto de liberar uma palavra. Então, eu não vejo isso como um desafio, porque eu busco caminhar em plenitude. Então, Jesus, ele faz essa união, corpo, alma e espírito. E ele, porque ele é trino, ele faz de nós trinos. Então, eu caminho nessa palavra, de que nessa integralidade, nessa inteireza e nessa pureza que o Senhor e o Espírito de Deus faz, ele une perfeitamente, nos purifica, nos santifica, para que nós possamos liberar o reino de Deus, manifestar o reino de Deus e Jesus através de palavras, de atitudes, do nosso caminhar, do nosso andar. É nisso Muito que eu bem. acredito. E como surgiu a sua entrada no mercado imobiliário? Olha, essa entrada no mercado imobiliário, boa pergunta, porque nós não tínhamos esse plano. Começou, eu tô lembrando aqui agora de como que foi o início. O início aqui foi o seguinte: quando nós chegamos, era um verdadeiro leilão para alugar apartamento aqui. E como nós éramos 2, né, um casal só, e nós procurávamos um apartamento, uma casinha pequena, algo pequenininho, que fosse só um T0, um T1, um quarto-sala, uma kitnet, como fala-se no Brasil, né, um estúdiozinho. Nós procurávamos aqui, não era fácil, era difícil. E quando encontrávamos, era fila na porta de visitas e na verdade, há 8 anos atrás era assim, quem dava mais era o que ficava com o imóvel. E pronto, nós fomos atrás, não conseguimos. De repente, eu estava caminhando na rua e vi uma placa "aluga-se". E eu vi esse apartamento e eu estava indo para uma entrevista de trabalho, para um trabalho, e eu liguei para o meu marido e falei: "Tem esse número, liga e marca uma visita, vamos ver, tem esse apartamento aqui". E o prédio era amarelo clarinho com branco, e a cor que eu mais gosto é amarelo. Então o Senhor já me sinalizou ali naquela hora. E meu marido tentou o dia todo ligar e não conseguiu. Quando foi à noite, ele conseguiu falar com um senhor que era o tio da dona do apartamento. E marcamos uma visita. Chegamos lá, achamos que era um T1. Chego lá, é um apartamento com 4 quartos e sala, um apartamento gigante. E nós estávamos no Porto, tínhamos alugado um quarto num apartamento, porque já que não achávamos um apartamento inteiro para alugar para nós alugamos um quarto numa casa de família de uns brasileiros que nós conhecemos e eles alugaram um quarto para nós. Nós fomos visitar esse apartamento era um apartamento de 4 quartos e uma sala. Nós Aquele apartamento muito grande, logicamente, para nós, e um preço muito alto. Fizemos a visita e voltamos para trás. E aquilo naquela noite eu não dormi. Aquela noite eu fiquei, o Espírito Santo me incomodar, meu marido falou: "Não, para nós não dá, o preço é muito acima e é um apartamento de 4 quartos, não é inviável para nós". Eu falei: "Vamos voltar lá naquele apartamento". Ele: "Mas por quê?". Eu falei: "Não, se nós estamos aqui morando num quarto, numa casa de família, vamos começar". Esse foi o nosso começo, foi o start que deu. Eu falei: "A gente mora, pega a sala para nós, que é grande, e vamos alugar os outros quartos". E assim nós fomos. E chegamos lá,
e fizemos a visita novamente no apartamento, porque quando fomos no dia anterior era à noite, então estava sem luz, não tinha luz, a energia não estava ligada. E fomos no outro dia, que já estava claro, e fizemos nova visita. E a senhora, o senhor que estava lá falou: não, é minha sobrinha o apartamento, mas ela não aluga sem fiador. E nós não tínhamos fiador, logicamente, tínhamos acabado de chegar em Portugal, não conhecíamos ninguém, e então falamos: não tem como. Voltamos mais uma vez para casa. No outro dia, ou seja, já era o terceiro dia, ela nos ligou, a senhora já a proprietária, e disse: olha, eu nunca aluguei na minha vida sem fiador. Ela é dona do prédio todo, recebeu de herança do pai. Ela disse: eu nunca aluguei na minha vida nenhum imóvel sem fiador, mas uma voz me disse a noite inteira: aluga para esse casal. Eu não dormi à noite ouvindo uma voz que me dizia: aluga para esse casal, aluga para esse casal, aluga para esse casal. E isso foi tremendo e maravilhoso que Deus fez, porque ela alugou sem fiador, e aqui a gente sabe como que é no mínimo 2 rendas e um calção, ou hoje até 2 rendas, 2 calções, mais fiador, é todo um processo de arrendamento para alugar um imóvel. E ela alugou sem fiador, e esse foi o nosso começo, e foi extraordinário. Então, porque uma pessoa ouviu a voz do Senhor, nós somos abençoados. Então, Deus, o meu pastor ensina muito isso. Os 2 homens de Deus que passaram pela minha vida, meus 2 pastores ensinaram isso. Eh, para que a bênção do Senhor, ela chega nas nossas vidas através da vida de uma pessoa, de uma outra pessoa. Então, Deus usou até essa pessoa que nunca tinha ouvido a voz dele. Eu não posso dizer nunca, mas não é uma mulher que ou que serve ao Senhor, que ouve ao Senhor. E de repente ela ouviu a voz de Deus e resolveu obedecer. Então isso me ensina muito, porque ontem ainda no culto nós ouvimos uma ministração e o pastor disse assim: nós estamos muito acostumados a desobedecer. Esse espírito de rebelião, de rebeldia, de desobediência, ficou comum, ficou normal. Então, é necessário essa mudança, nós precisamos ser obedientes, porque às vezes até o ímpio, entre aspas, ele obedece mais do que nós que conhecemos a palavra de Deus e o Senhor. É porque às vezes nos nossos olhos são ímpios, É né, verdade, é e aos isso. olhos de Deus não, somos todos filhos. Então Isso. eu fico muito alerta a todos os sinais, porque às vezes nós temos a mania de achar que a resposta de Deus vem nos iguais, né, e muitas vezes vem no desiguais, porque Deus não olha as pessoas como nós olhamos. A gente tem vemos isso nitidamente na Bíblia, a unção de Davi, né. Davi nem estava ali no momento para ser ungido como rei, porque era tão improvável. Então, aos olhos dos homens, Davi não era o candidato perfeito. Então, muitas vezes, eu sempre fico muito atenta, porque pode ser essa pessoa que aos meus olhos não tem nada para me oferecer, ou nada para me dizer, ou nada para agregar. Pode ser essa pessoa que é a pessoa que Deus está trazendo uma resposta para mim, está trazendo um milagre, está trazendo uma bênção. Então, eu sempre me apego muito naquela passagem dos anjos, né, que se disfarçaram de peregrinos É e verdade. foram ali. Então e Deus sempre fala para mim: "Filha, qual é a probabilidade dessa pessoa cruzar a sua vida? Se eu trouxe essa pessoa para a sua vida, é porque eu tenho um porquê. Porque você não anda à deriva, você anda num propósito, você anda no meu caminho. Então, se essa pessoa cruzou a sua vida, preste bem atenção no que ela veio fazer na sua vida. Aprende o que você tem que aprender, não é? Tira, ou às vezes tem que ensiná-la também, não é? Às vezes Deus traz as pessoas para a gente pastoreá-las, mentorá-las, né? Ensinar o amor de Jesus, mostrar o amor de Jesus. Então, eu acredito que esse também é o nosso, esse é o nosso chamado como mulheres de Deus, como pastora, como ministra do Evangelho. Eu acredito muito que,
pastorear não é só uma coisa de igreja, não é como você disse, é uma coisa do dia a dia, como lida as pessoas, como cumprimenta as pessoas, como tá ali com as pessoas, e o Porto é tão pequeno, né, porque às vezes esses dias a gente foi num restaurante e encontramos todo mundo que joga pádel com gente né, eles são, um é o dono do restaurante, o outro é o garçom do restaurante, o outro é não sei quem, eu falei: "Gente, olha aqui, o Porto é super pequeno", É isso. né, então eu acredito que essa é a missão do crente, do que crê em Jesus, né. É verdade. Já enfrentou situações no mercado imobiliário que puseram à prova os seus valores cristãos? Com certeza, e não foi uma só vez, mas a última que eu estou me lembrando aqui, agora vocês que já são bem do ramo, agora tem uma lei nova aí, relativamente nova, que foi aprovado, que alguns imóveis comerciais podem passar para residenciais. Mas isso foi aprovado recente. E eu creio que o ano passado, há 2 anos atrás, mais de 2 anos atrás, nos foi proposto, ainda não tinha sido aprovada a lei. E chegou um parceiro nosso, parceiro assim de negócios também, trabalha no ramo imobiliário, uma pessoa muito bem-sucedida aqui, um português, e ele chegou e fez entregou algo na bandeja para nós. Só que ainda estava já esse burburinho dessa lei que seria aprovada, mas ainda não tinha sido aprovada. E era um negócio assim, pensa um negócio imperdível. Um valor de mercado estava bem abaixo de mercado, era um prédio totalmente comercial e tinha que fazer as remodelações, logicamente, mas esse senhor, que é amigo conhecido nosso, mais do meu marido, chegou com uma proposta, ele mesmo comprou assim, acho que ali 6 ou 8 apartamentos e falou assim: "José, se você quiser eu vou te passar 2, assim, se você quiser eu te passo 2, assim, bem". Foi uma proposta muito sutil, ele falou assim: "Eu já fiz", e nós fomos consultar, já as pessoas, né, advogados e solicitador e já pessoas já estão no imobiliário, falaram: "Não, a lei está nesse processo, mas não tem lei aprovada ainda". Mas era um negócio, assim, que não tinha como não pegar. Mas nós tivemos que nos posicionar, porque era muito bom, foi bem próximo de ser aprovada a lei, já era certo que, vamos dizer, as pessoas da área, do ramo, já diziam que era certo, era certeza que a lei já iria ser aprovada, só que não tinha sido aprovada ainda, e nós deixamos passar. Nós dissemos não, e ele falou: "Você é bobo, você está perdendo um grande negócio", mas o perder, entre aspas, para nós foi ganho, porque quando você descumpre princípios, quando você quebra princípios, pode ter certeza que será quebrado por ele. Então, para nós não vale, não tem preço. Cumprir princípios para nós hoje é lei, essa é a regra. É princípio? É inquebrável, é incontestável, é insubstituível, não tem como. Mesmo que custe, tudo tem um preço. Não é, mas não vale descumprir, desobedecer ao Senhor. Já ia ser a minha próxima pergunta. O que vale mais, fechar um negócio ou manter a paz? Ou, não tem nem que pensar ou discutir a paz que Ele nos dá. É diferente de tudo, né? Ele nos dá uma paz que o mundo não pode. O mundo não pode dar nada. Ele é o príncipe da paz. Eu amo declarar isso em oração. Quando eu oro, eu sempre chamo, atraio a presença dele e eu chamo por ele, né? Príncipe da paz. Então, isso não tem como, é indiscutível, isso é maravilhoso. Tê-lo em nós, né? Fazer ele, como príncipe da paz, fazer morada em nós, isso é muito bom. Muito bem, eu quero que eu voltar um pouquinho aqui na sobre família, sobre casamento. Isso é uma pauta hoje muito importante, né, no meio onde a gente tem muito divórcio, onde a gente tem muitas famílias desistindo. Qual foi a maior lição que Deus te ensinou dentro do casamento? O casamento, eu creio que é a maior instituição, não só assim estabelecida por Deus, mas Deus, quando Ele quis se unir a nós, quando Ele fala sobre
a união dele conosco, nós temos um só com Jesus, ele fala sobre o casamento. As bodas do Cordeiro, né, a volta de Jesus é um casamento. E o casamento é algo de Deus, criado e estabelecido por Deus para nos aproximar dele. Eu creio que o casamento é algo que trata muito conosco, nos molda, trabalha muito em nós e é o nosso grande, vamos dizer assim, o casamento é o que nos projeta, é o que nos aproxima, é o que nos trata, é o que nos faz chegar mais perto do Senhor. Deus usa isso, o casamento, para tratar conosco, porque é para forjar, é a forja, né? O casamento é a forja do Senhor. Ele forja o nosso caráter, o nosso temperamento, o nosso coração, o nosso olhar, o nosso ir. Tudo em nós é trabalhado através do casamento. E essa fidelidade, esse compromisso, esse amor acima de tudo, acima das circunstâncias, isso tudo é provado em nós. O nosso amor por Cristo, o nosso nos achegar a Cristo, isso é construído dia a dia através do casamento. Então e o que que acontece nos tempos modernos, nos tempos de hoje? As pessoas desistem porque elas veem o divórcio como uma opção. E, na verdade, o divórcio não é uma opção. Para quem serve ao Senhor, para quem está aliançado com o Senhor, sabe que essa aliança com o nosso cônjuge, ela é eterna, assim como é a nossa aliança com Cristo. Ela é inquebrável, ela é indizível, ela não tem como separar isso. Não existe essa opção divórcio. Tanto é que a palavra do Senhor diz: eu odeio o divórcio. Então, essa não é uma opção para nós. O que mais o casamento me ensinou e me ensina todos os dias é a renúncia, Com né? certeza. Como o Evangelho. Seguir a Cristo é uma renúncia diária, que nós temos todo dia que optar, É né? renúncia. E eu vejo que muitas vezes as pessoas não conseguem ficar casadas porque não querem renunciar. Renunciar às suas vontades, renunciar ao seu ego, renunciar, às vezes, à sua opinião. Ah, porque eu acho que tem que ser assim, tem que ser assim. Então, eu acredito que comigo só funcionou quando duas coisas aconteceram. Uma, quando a gente aceitou Jesus no nosso casamento, né, que é muito importante a gente ter uma fé que caminha junto, que entendemos que temos um propósito juntos. Não é fácil, né? Isso é a minha própria pergunta para você. E saber que existe uma renúncia. Todos os dias nós temos que renunciar para estar num relacionamento, deixar passar aquele sapato no meio da casa, que às vezes incomoda, já pedi para deixar ali, mas coloca, não é? Aquela toalha molhada em cima da cama, que já pedi para não deixar, mas também está sempre em cima da cama, não é? A gente quer ali uma casa mais organizada, mas o marido está sempre ali, não é? Não é o caso do meu, que ele é muito organizado. Mas são detalhes que às vezes no dia a dia você vai ali supitando. E aí a pessoa fala, e às vezes eu pergunto assim para as minhas amigas, mas por que você quer divorciar? Ai, porque eu cansei da toalha, ai, porque eu cansei do sapato. Gente, isso são coisas que não vale a pena, não é? Então, eu sei que ter Jesus no nosso casamento e ter a renúncia diária é uma coisa muito forte. E me fala, como é isso na sua casa? Porque vocês são pastores. Como que é essa convivência? Porque vocês têm que lidar com o ministério, vocês trabalham juntos, vocês têm um ministério juntos, vocês são casados, então ali é uma trindade, né? Porque é tri. É um treinamento diário, né? E, na verdade, essa busca por fazer dar certo. Não é bem assim, vamos ver se vai dar certo. Não, é construir, é fazer dar certo, é abrir mão, é renúncia. E no meu caso, com o José, nós temos uma diferença de idade grande. Nós temos 18 anos de diferença. E, na verdade, quando nós nos casamos, nós já sabíamos disso. Então, sabíamos que teríamos, além de todos os desafios, mais esse desafio. Mas, ao mesmo tempo, é prazeroso, porque
Eu falo que eu sou muito agraciada, eu fui muito agraciada por Deus, que o meu marido ele é um homem de Deus de verdade mesmo, um homem de Deus, um homem que ele é muito carinhoso, muito dedicado, muito cuidador, e eu sou muito grata a Deus por tudo isso. E ao mesmo tempo eu sou muito a minha linguagem também é muito de serviço, é muito de fazer, de cuidar, então eu tô num momento, assim, bem precioso, muito bom da minha vida, porque como eu sou empresária e sou pastora, sou esposa, mas hoje eu tô com uma vida mais tranquila, vamos dizer assim, o meu dia a dia é mais tranquilo, eu trabalho de casa, eu não saio muito poucas vezes para trabalhar, né, eu tenho uma rede já construída de apoio, de pessoas, de colaboradores que já nos cercam e já fazem esse serviço, né, então tá bem distribuído, bem organizado. Então hoje eu tenho essa alegria de poder ficar mais em casa e cuidar mais de nós, cuidar mais da casa, de dar mais atenção para ele, de buscar fazer o que ele gosta. E também eu já gosto muito disso, eu sou muito caseira, muito de ficar em casa e com a Bíblia, com a palavra de Deus e com louvores, então Deus me deu esse privilégio de poder lidar com isso. Vou te tirar da zona de conforto. Eita, Você tá muito quietinha em tô casa. muito bonitinha. Vou arrumar problema pra sua vida. A Wanda já quer me Gen dar serviço. gente, pelo amor de Deus, essa mulher tá muito parada, com 51 anos, eu tenho que botar ela pra acelerar. Deus falou que eu ainda tenho que trabalhar mais 10 anos, amiga, Tá não vendo? vai me deixar sozinha na lavoura. Vamos trabalhar. Luciana, pastora, me diz uma coisa. As pessoas, às vezes, por ver a gente pregar a palavra, por ver a gente sempre sorrindo, né, tá sempre ali porque eu não eu posso chorar para Deus trancadinha no meu quarto. Não gosto de chorar para ninguém, porque ninguém vai resolver meus problemas e também não quero passar coisas negativas para ninguém. Mas como você lida com essa fase do medo, da angústia, da incerteza, que todos nós, não é, estamos suscetíveis, nós estamos aqui, somos seres humanos. Como que você lida com isso? As pessoas realmente esperam muito isso de nós. As pessoas de fora de casa, elas olham para nós e acham que somos mulheres maravilhas. Essa é a realidade. E eu vou te dizer que eu já tentei muito ser essa mulher que nunca chora, que nunca grita, que sempre na verdade, por causa da minha personalidade também, isso é algo meu, eu sempre me cobrei muito de ter que dar conta de tudo. Isso é um grande peso e um grande fardo, né, isso de estar é claro que a gente não tem que ficar contando problemas e chorando mesmo as mágoas, falando de coisas, assim, de problemas com pessoas que não vão nos ajudar e não têm autoridade sobre a nossa vida. Então isso é muito importante ressaltar, é nós buscarmos ajuda com quem realmente pode nos ajudar. E então eu nunca tive muito esse costume de fazer isso, então sempre a gente mantém, porque na verdade não é manter uma aparência, não é isso, mas é verdadeiramente manifestar A fé. Jesus É. e a grandeza dele, o poder dele de nos manter de pé, porque essa é a verdade. Problemas todos nós temos, medos, incertezas, inseguranças, porém ele nos mantém de pé, é ele que nos move todos os dias, né, assim como o sol nasce todos os dias, então a cada dia ele tem um renovo, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, então toda manhã, eu amo esse versículo, essa é a causa de nós não sermos consumidos, as misericórdias do Senhor. Então, todos os dias ele vem com esse novo, ele tem mais um pouco, ele tem mais favor imerecido, olha isso. Então isso é grandioso, isso é poderoso. Então é ele que nos sustenta, ele é a nossa base, ele que nos mantém de pé. Então não é necessário, não é isso de manter as aparências, é porque verdadeiramente, mesmo tendo as angústias, algum medo, alguma coisa nos afligindo, o amor dele, a misericórdia, o favor dele sobrepõe a tudo isso. Então,
isso, quando eu olho, eu busco sempre ressignificar e olhar para o bom, olhar para ele, olhar para o poder, para o amor dele. Eu olho para isso. E isso me traz de volta a lucidez, a calmaria, a tranquilidade, entende? É sempre é isso, é o que ele fala: "Filha, não perca o foco, olhe para mim". É isso. Que quando você se distrai e olha para o lado ou para alguém ou para alguma coisa, você vai, como Pedro, andando pelas E eu águas. vejo que isso, Vânia, é maturidade, porque quando nós É. somos novos, jovens, a gente esperneia por qualquer coisa. Ui, Criança dá birra, criança chora, é cheio de falar: eu quero, eu sou assim, eu quero desse jeito, se não for desse jeito, eu não vou. E a maturidade traz essa leveza. A gente aprende que tem que ir mesmo, mesmo não querendo, tem hora que vai, mesmo não gostando, vai ter que engolir. Mesmo, né, diante dos desafios diários de um casamento, de cuidar de uma casa, os desafios profissionais, nós vamos ter que continuar. Não tem coisas que só nós podemos fazer, ninguém vai fazer por nós. Se eu parar, aquilo é claro que nós somos totalmente substituíveis, não é? Ninguém é insubstituível. insubstituível, poderoso, tanto que se você não fizer, outro vai fazer. Mas nós temos que assumir o controle e as rédeas das nossas vidas, porque senão ficar um barco à deriva não é bom, não. Então, o bom é a gente recuperar rápido, assim, dar uns gritos de vez em quando, mas recupera rapidamente a lucidez, a postura diante do Senhor. Esse é o principal, uma É. postura diante de Deus, da palavra dele e do que nós somos nele. Então é isso que nos faz caminhar, que nos motiva, que nos faz andar firmes com a cabeça olhando para ele sempre, né? Como uma caixa de chocolate que passa. Como depois dos 40 é assim, toma um café. É, uma Um, taça ca, de um vinho. café resolve tanta coisa, né? É. O que você precisou remover da sua vida para você se tornar a mulher que você é hoje? Remover. Olha, eu creio que eu era antes de Jesus, eu era muito vaidosa, muito dona do meu nariz, muito eu sempre tive essa personalidade, assim, de muita determinação, muita mas eu sempre gostei muito do controle total na minha mão, eu sempre tive segurança no controle. O que me trazia essa segurança era o controle. E quando eu entreguei minha vida para Jesus, o mais difícil para mim, o meu maior desafio foi entregar de verdade, porque a gente acha que entrega a minha vida nas mãos do Senhor. Só que nós sabemos que isso não é verdade assim, de um minuto para o outro. Isso é uma vida e de aprendizado, uma vida de entrega, onde o Senhor vai. E Jesus, ele é tão doce, tão delicado, que ele não vem e toma. Ele vem devagarzinho, ele fala: "Me dá um pedaço", aí eu dou um pedaço, à medida que eu dei, me acostumei. Ele dá esse tempo, né, ele é tão gentil, o Espírito de Deus é tão gentil, que ele não toma, ele pede um pedaço, nós damos, ele espera nós nos acostumarmos sem aquele pedacinho, aí depois ele vem e pede outro. Então, eu tive que deixar muito a vaidade, o orgulho, que é algo que até hoje ele sempre bate a minha porta, meu marido sempre fala. Às vezes ele fala e é duro ouvir isso, que eu falo: "Eu não sou mais", mas ele fala: "Você é orgulhosa". E eu tenho que fazer é um esforço diário, porque o orgulho não é só ele tá nas entrelinhas, ele é tão sutil, ele chega em tantas coisas pequenininhas, escondido, disfarçado, e para mim essa é algo que até hoje me causa um desconforto quando alguém diz, porque eu sei que ele ainda bate na minha porta. O orgulho, ele é algo que verdadeiramente eu tenho que deixar todos os dias. E esse orgulho é difícil você admitir, assumir que você é orgulhosa, porque é uma característica que o orgulho tirou, né, Lúcifer do jardim. Tem até o louvor tão bonito, né, que o orgulho diz que o orgulho me tirou do jardim. E isso afronta e nos agride, mas é uma verdade. Então é uma batalha constante, uma briga constante nessa de
fazer com que ele verdadeiramente ele que tem que sair da minha vida e do jardim, né, o É a orgulho. luta entre que nós temos entre a carne e o espírito, É né. isso. Luciana, pastora, e para quem está nos ouvindo e tem uma certa dificuldade de escutar se essa voz é de Deus, se essa voz não é de Deus, de quem é essa voz. Às vezes as pessoas falam: "Vânia, como eu sei a direção? Como eu sei que é de Deus? Me ensina isso". E a pastora vai nos ensinar hoje. Eu aprendi que o grande prumo da nossa vida, o grande marco da nossa vida, para nós sabermos se a direção é de Deus ou não, é a palavra. Deus deixou para nós a Bíblia, que é o nosso testamento, é o nosso manual, é a nossa referência para tudo. Então eu aprendi a andar, eu entendo que a Bíblia ela é como um tapete vermelho que estende, ele desenrola para nós passarmos. E sem essa palavra não tem como. Então, tudo que está dentro da palavra, está de acordo com a palavra, é Deus falando e dando direção. Aquilo que você ouve, ou alguém disse, ou aprendeu, aquilo que você achou e que você consulta a palavra de Deus e aquilo é contrário à palavra de Deus, essa voz não é a voz de Deus. Então, o meu prumo, o meu parâmetro é esse livro, que é a Bíblia, é a palavra de Deus. Por isso que todos os dias medita nela de dia e de noite, de dia e de noite. Isso tem sido constante na minha vida. Eh, eu estou num ministério onde o nosso pastor, nós fazemos parte, né, desse ministério, e ele cobra e ele exige isso. Eu descobri que há uma bênção de trás de toda obediência, né? Na sequência de uma obediência, sempre vai ter uma bênção. E ele exige isso de nós, mas ele não exige com ferro e fogo. Ele exige com amor, ele nos ensina a caminhar, então ele exige que nós sejamos treinados diuturnamente na palavra de Deus. E quando eu aprendi a caminhar sobre essa palavra, sobre essa obediência, de estar recorrendo à Bíblia, buscando a Bíblia todos os dias. Você quer uma direção de Deus? Eu vou te dar. Nós temos um provérbio para cada dia do mês. Se você se basear nesses provérbios todos os dias, essa é a maior direção que alguém pode ter. Então, os judeus, eles têm isso como princípio. Todos os dias da vida deles, eles acordam pela manhã e leem provérbios. Se nós fizermos disso uma prática, isso vai entrando. Porque a palavra de Deus, além de entrar na nossa vida, na nossa consciência, no subconsciente, no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo, além disso, ela nos santifica. Sabia que nós somos santificados pela palavra de Deus? É a palavra de Deus que nos santifica todos os dias. Então, essa é a maior direção. Se eu puder dar uma orientação para alguém, ande na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus. Ela vai te dar direção, ela vai te dar comida para você ser sustentado todos os dias da sua vida. Amém, eu creio. Eu costumo dizer que tudo que tira minha paz não vem de Deus, Amém, também. né. Ele é o príncipe da paz. É. Então, se você não tem paz, se ele não dirige, não governa a sua vida, você vai ter a paz que o mundo te dá. E a paz que o mundo te dá não é a paz verdadeira. Só ele tem a paz verdadeira. E eu ensino isso para os meus clientes. Meus clientes, a gente está agora com uma cliente que vai comprar uma casa, é um valor muito alto e ela sempre compra coisas mais baratas e agora com valor muito alto, ela: "Vânia, como que eu vou saber se é de Deus isso para minha vida?" Eu falei: "Quando você chegar lá, se você sentir paz no seu coração, vai dar é porque é para ser. E não força nada, Deus vai encaminhar todos os processos, porque tudo que a gente força demais para a porta abrir, não é aquela coisa, aquela luta e tal, tal, eu já parei de lutar essas batalhas, sabe. Antigamente eu era muito assim, como você fala, né, hoje, ai, se começar a ficar muito até vendas mesmo, às vezes cliente muitos assim, eu já falo: "Não, deixa pra lá, porque isso vai tirar minha paz, não quero". Estou numa fase da minha vida que eu não negocio minha paz, por dinheiro nenhum.
Ah, mas isso vai dar tanto de comissão. Não interessa. É complicado, a pessoa é complicada, a pessoa é problemática, eu não quero lidar com esse tipo de gente. Graças a Deus, eu estou numa situação que eu posso escolher entre a paz e a dor de cabeça. Então, hoje eu escolho a paz, porque a paz, que a palavra de Deus diz, a paz que excede todo entendimento. E todas as vezes que vem a angústia, eu falo: "Senhor, a tua palavra diz que a paz que excede todo entendimento que o Senhor vai me dar. Então, se está tirando a paz, não quero, não vem de ti". É verdade. E isso é tão interessante, porque às vezes nós queremos respostas prontas e respostas assim, que cai como num passe de mágica. E na verdade as respostas vêm quando nós passamos momentos e tempo com aquele que pode responder todas as coisas. Porque eu costumo dizer o seguinte: nós não sabemos o que que tem ali no próxima curva. Nós estamos andando de carro, nós não sabemos o que que tem depois da próxima curva. O Senhor Jesus, ele sabe de todas as coisas, ele sabe o de agora, de amanhã, da até a eternidade ele sabe, nós não. Como é que eu vou confiar e saber que eu estou indo na direção certa? Buscando ele, buscando, procurando por ele, passando tempo com ele. Esse tempo com Jesus é que nos vai levar para um caminho de respostas, é que vai nos dar a direção e vai nos dar a resposta certa e nos livrar do engano, do erro e de abismos. Gente, intimidade. Intimidade. Quando você conhece, na palavra de Deus diz que quem conhece a minha voz, só tem um jeito de você já viu aquela pessoa que te liga, você já conhece a pessoa pela voz? Por quê? Porque você está sempre falando com ela. Então, se você não fala com Jesus, se você não busca Jesus, você não vai ter intimidade com Deus, não é? Então, você nunca vai saber que é a voz dele. Então, a palavra de Deus diz que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Por É quê? Porque isso, você está em intimidade com Deus. Então, tenha intimidade, tenha o hábito de falar, tenha o hábito de orar, não é só falar com Deus, também tem que escutar, não é? Porque muita gente gosta muito de falar, pedir, reclamar nas orações. é Eu isso. eu tô numa fase que nem ora, eu só ouço. É passar tempo, né? Passar tempo, gastar tempo do seu dia, da sua vida com o Ai, Senhor. eu acho que não é nem gastar, porque eu acho tão Isso é bom. bom. É, isso é bom. Isso é maravilhoso. Eu acho que é o melhor tempo, não é? Esse O é. difícil é sair desse tempo para ter que lutar as batalhas para cá. Por isso que eu acho que você tá muito quietinha, vou te trazer para lutar, viu? Não, eu já passei esse período, já Eita, fiquei nesse período lendo a Bíblia, orando. é bom, E né? sabe o que que Deus falou para mim? Diga. Filha, para que tanto conhecimento trancado em casa? É verdade, é Né? verdade. E Nós estamos agora? aprendendo de Deus para ser, né, a voz que age, que fala, que move, né? O reino de Deus é um reino de movimento. Uma palavra que define Jesus. Amor. Ai, eu ia falar, tô doida para te soprar. Um versículo que acompanha a sua caminhada. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém, amém. O que é fé para a pastora Luciana? Fé é o que me faz levantar todos os dias. O que é sucesso segundo o coração de Deus? Ah, é tê-lo, é o Espírito de Deus em mim. Isso é sucesso. Qual o livro mais impactou a sua vida? A Vida Crucificada, de A.W. Tozer. Eu amo esse autor. Muito bem. Uma pessoa que inspirou você espiritualmente? Leonard Ravenhill, que é um pastor antigo de, eu creio que uns 300 anos atrás. Eu gosto desses homens antigos porque nessa época, quando não tinha ainda internet, não era a era digital e eu acho que havia uma pureza. Então eu gosto muito desses homens de Deus de séculos para trás. Muito bem, muito obrigada por você ter vindo, minha goianinha conterrânea. Olha que presente que Deus me dá, gente. Eu nem mereço isso tudo. Muito obrigada por ter aceito nosso convite. Para quem está nos assistindo e quer contactar ou conhecer o seu ministério, entrar em contato consigo ou ir na sua igreja, assistir um culto ou uma eu sei que vocês têm uma igreja muito ativa, tem muito movimento ali, tem muitos eventos. Deixa aí para o nosso público.
Eu que agradeço, Vânia, pelo convite, por esse momento aqui tão gostoso, foi tão precioso esse tempo. E eu te convido, se você quiser conversar, quiser conhecer esse Deus tão maravilhoso, eu vou ter prazer de te receber, de bater um papo com você, de ministrar sobre a sua vida. Às vezes você quer uma oração. Eu não sou daquelas que movimentam tanto o Instagram, mas você pode falar comigo. Nosso ministério, a nossa igreja, do qual nós fazemos parte, chama-se Santuário de Cristo, fica ali no Rio Tinto. Nós temos culto aos domingos pela manhã, às 10 horas da manhã, e às quartas-feiras, às 8 horas da noite. Você é nosso convidado, vai ser um prazer te receber para estarmos cultuando o Senhor conosco, amém? Amém. Vou deixar aqui o arroba e a morada da igreja que a pastora faz parte. Se você quiser receber um pouco mais de Deus, venha conhecer esse ministério, que eu tenho certeza que você vai ser impactado. Espero que vocês tenham gostado, que esse podcast possa chegar a várias pessoas e muitas vidas podem ser edificadas. Esse é um projeto do coração de Deus e estou muito feliz de estar aqui fazendo a vontade do Pai. Muito obrigada pela audiência. Compartilha, clique no canal e até o próximo episódio. Aleluia! Te amo, Jesus.